Bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz uma publicação recentemente no Facebook e no Instagram também. E, bem, depois eu coloco na aba comunidade sobre quem eu considero os 10 maiores músicos de todos os tempos. Eu deixei de lado os músicos puramente sacros, como Palestrina, Tomás Luiz Vitória, Orlando de Lassus e Gregório Alegre, porque ele já pertence a um mundo à parte, tá? Então aqui eu coloquei os compositores do que podemos chamar de músicas profanas, os que não são de uso litúrgico. Para basear-me, claro, para dar maior sustento ao que coloquei aqui, eu vou usar por base a própria minha metafísica da música, que eu vou deixar linkado o vídeo para vocês assistirem, tá? Recomendo que assistam. E, bem, é isso. Claro que há várias coisas para serem tratadas sobre os critérios, né? Além da perfeição musical, o legado deixado pelo compositor, a sua influência sobre outros grandes nomes e a inovação para a sua contribuição para a própria música, tá? Claro que pro lado positivo e não negativo. E assim vai. Então, esses, tá? São os que eu considero os 10 maiores músicos de todos os tempos. E eu vou começar, tá? Pelo 10º colocado até o primeiro colocado, que vocês devem saber quem é, né? O 10º colocado é Jean-Baptiste Lully, ou Giovanni Battista Lully, músico francês. Ele é naturalizado, ele na verdade nasceu na Itália e é famoso principalmente pela música Amide. Lully, ele foi famoso principalmente por ser músico da corte do rei Luís XIV. Ele era o superintendente da música do rei, digamos assim. E teve também influência, né, na hora de compor suas óperas, de Racine. Eles conviviam juntos e tiveram influências mútuas, digamos assim. Ele é a plenitude do barroco francês, por assim dizer. E, claro, suas músicas são notáveis por seu estilo majestático. Mas vamos agora para o 9º colocado, que é Antonín Dvořák. É músico tcheco, romântico, conhecido pela sua 9ª sinfonia, que é a Sinfonia do Novo Mundo, que, como vocês podem ver aí. Dvořák, ele é o maior compositor tcheco de todos os tempos e muito provavelmente o maior compositor do leste europeu, né? O maior compositor eslavo de todos os tempos. Ele era do muito romântico já, católico e claramente nacionalista, tá? Apesar da sua sinfonia ser uma música, digamos assim, mais voltada para os Estados Unidos, né? Uma espécie de homenagem aos Estados Unidos, mas ele tinha, digamos assim, um amor, né,
pela sua terra muito grande. Ele gostava de colocar a sua identidade nacional na música, apesar da sua música mais famosa ser a Nona Sinfonia do Novo Mundo. E vamos para o oitavo colocado, Franz Peter Schubert. Romântico austríaco, chamado do Mestre do Lied, né? E também grande sinfonista, conhecido principalmente pela sua oitava sinfonia, a Inacabada. Schubert, como eu disse, é o mestre do Lied. Lied é uma canção, né, tipicamente alemã, que é acompanhada com canto lírico e com piano no fundo. E nesse gênero, o Schubert, ele foi o maior de todos. De longe, longe, longe. E, claro, o seu Lied mais famoso é aquela Ave Maria que todo mundo conhece, né? Que eu não vou colocar aqui depois. Bem, você sabe de qual Ave Maria eu estou falando. Mas, bem. Dito isso, podemos ir já para o sétimo colocado, que é ninguém menos do que Joseph Anton Bruckner, que era austríaco como Schubert, aliás, como a Áustria produz compositores, meu Deus do céu. É conhecido principalmente pela sua Nona Sinfonia. Admirador do José Maurício dos Garcia, o maior compositor não europeu da história. Ele foi também um organista e um sinfonista, digamos, caprichoso no bom sentido da palavra. Ele era católico devotíssimo, tá? Autêntico mesmo, não era aquele católico de dupla cara, entendeu? Que se diz católico publicamente, mas tem uma vida privada podre. Ele era realmente piedoso, tá? E, enfim, e está aqui entre os maiores compositores da história. Bruckner talvez ele seja o segundo maior sinfonista que tivemos, atrás apenas de Beethoven. Dito isso, podemos ir para o próximo nome. O maior compositor francês de todos os tempos, Jean-Philippe Rameau, conhecido principalmente pela sua peça Hippolyte et Aricie. Ele escreveu um tratado de música, tá? Que é o Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. E a sua obra, tá, infelizmente, não é muito conhecida. Pelo menos não aqui no Brasil. Ele pertence ao barroco tardio francês, tá? E tinha um estilo, digamos, muito sofisticado.
tá? E foi muito influente no dramatismo, digamos assim. E aqui, agora, podemos dizer que vamos entrar no Olimpo da música, tá? A partir daqui. Os nomes que virão agora são realmente imortais. Vamos começar pelo padre Antônio Lúcio Vivaldi, compositor das 4 estações, mas a sua grande obra-prima foi Stabat Mater Dolorosa. Antônio Lúcio Vivaldi, ele tinha, né, em sua alma o caráter sacerdotal impresso pelo sacramento da ordem. No entanto, ele teve dispensa por conta de problemas de saúde. Né? Ele já não atuava, na verdade, como paroquiano, né? Como pároco. Ele era compositor barroco, veneziano, e a sua música era conhecida pelo virtuosismo no violino. Apesar da sua grande obra-prima sejam as músicas sacras, né, principalmente Stabat Mater Dolorosa, ele ficou mundialmente conhecido pelas 4 estações, que inspirou e influenciou o mundo inteiro. E até quem não conhece Vivaldi conhece as 4 estações. Já ouviu alguma peça, né, das 4 estações alguma vez na vida. Então, isso mostra o caráter, digamos assim, imortal do Vivaldi. O Vivaldi, ele se imortalizou por suas obras. E mais influente do que Vivaldi, sem dúvida nenhuma, é o nosso quarto colocado, Ludwig van Beethoven. Originalmente compositor clássico, mas depois se tornou romântico ao colocar, digamos assim, as suas emoções mais expressas nas músicas. Ele estudou com Haydn. Ele tem como sua grande obra-prima a Nona Sinfonia, sem dúvida nenhuma, que ele concluiu surdo. Beethoven, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores gênios da história da música. Apesar de muitos católicos tradicionalistas ou criticarem, ou até mesmo dizendo que católico não deveria ouvir Beethoven, né? Como os malucos da Montfort, não há ninguém estúpido, idiota o suficiente para dizer que ele não foi um gênio. Beethoven, ele foi um dos apogeus da música. Não tem como negar isso. Ele gosta, né, de colocar, digamos assim, usar a música para expressar os seus sentimentos, mas ainda usando técnicas muito sofisticadas. E ele gostava também de colocar narrativas épicas nas suas músicas, dramas, etc, né? E claro que não podemos deixar de esquecer as suas peças para pianos. Beethoven, ele é um dos maiores pianistas da história, tá? Com sua Appassionata, suas sonatas, principalmente a número 14, chamada a Sonata ao Luar.
e por aí vai. E claro que nós temos também, né, as suas sinfonias, sendo a maior de todas a Nona Sinfonia. Beethoven é, sem dúvida nenhuma, o maior sinfonista também da história. Basta ouvir a Nona Sinfonia para vocês concluírem, principalmente o encerramento. O nosso terceiro colocado é o Georg Friedrich Händel. Alemão de nascimento, porém naturalizado britânico. Händel, ele é conhecido pela sua música majestática, principalmente Messias, né, que tem um belíssimo movimento Aleluia. Mas seria injusto, claro, reduzir Handel apenas a peça Messiah, né, Messias, que é monumental, é a sua grande obra-prima universal. Mas ele contém outras músicas também maravilhosas, como a música aquática. É um nome estranho, mas é assim mesmo, tá? Water Music. E músicas para os reais fogos de artifício, né? Fireworks Music. E diversos outros concertos. O estilo dele, tá? É muito reconhecível, por assim dizer, tá? Ele sempre primou pela, digamos assim, pela solenidade das músicas, né? Ele gosta muito de usar tímpanos e trompetes para dar um ar, esse ar de solenidade. Handel também, ele compôs, né, 40 óperas em italiano, tá? Como Giulio Cesare em Egito, Rinaldo, Altina, Ariodante, Circe, Orlando, Tameriano e por aí vai, tá? E ele gosta muito também do uso de corais, né? Esqueci de incluir isso na parte de solenidade, inclusive. Mas enfim, né, a obra Messiah dele, né, Messias, e algumas peças menores, como o Zadok, o sacerdote, né, o título original é Zadok de Priest, inclusive inspira o hino da Champions League. Enfim, né, deu para ter uma ideia de como ele é. Agora, vamos para um dos semideuses da música já. Nosso segundo colocado, o segundo maior músico de todos os tempos, evidentemente, é Wolfgang Amadeus Mozart, cuja obra-prima, sem dúvida nenhuma, é o Requiem. Bem, falar algo de Mozart já é quase sacanagem, né? O que dizer de alguém que compôs o Requiem? Mas não apenas o Requiem. O Mozart, ele começou a compor aos 5 anos de idade. Tá? Aos 5 anos de idade. E ele é um prodígio, tá? Um prodígio absoluto e precoce. Tá? Ele foi mais precoce do que o nosso primeiro colocado. E morreu com apenas 35 anos. Infelizmente, Mozart não foi católico a vida toda, tá?
pelo menos o mais importante aconteceu. Ele morreu católico, né? Coisa que infelizmente não aconteceu com o nosso primeiro colocado e tampouco com o terceiro colocado, que foi Handel, né? Não sei se isso aconteceu com Beethoven, mas enfim, eu não comentei isso sobre eles, né? Fazer o quê? Mozart, ele foi o apogeu do classicismo, tá? Ele tinha um super ouvido, tá? Afiadíssimo. E com 6 anos ele já estava fazendo turnê pela Europa. E ele era obcecado, né, por composições. E buscar as notas mais perfeitas. E, enfim, com pouco tempo, ele compôs inúmeras óperas, né, como Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Così fan tutte, Die Zauberflöte, que é a flauta mágica, que é uma peça maçônica, mas fazer o quê? Ela é boa, tá? Entre outras, né? Compôs 27 concertos para pianos e fora também que ele compôs 41 sinfonias, tá? 41 sinfonias. Enfim, Mozart, ele foi o maior compositor austríaco da história, tá? De longe. E olha que a Áustria produziu muita coisa boa, né? Como vocês podem ver. E toda essa genialidade, né, foi coroada com o Requiem, que, bem, vocês podem ouvir depois. Agora, vamos ao maior de todos. Johann Sebastian Bach. O seu Magnum Opus, bem, na minha opinião, é o Paixão segundo São Mateus, cujo início é simplesmente celestial. Poucos discutem que Bach é o maior de todos. Não tem ninguém, não conheço ninguém na Terra, tá, que possa dizer o contrário. Ele simplesmente é o mais influente músico da história. Ele, na minha opinião, está por em cima até mesmo dos músicos sacros que eu citei inicialmente, né? Palestrina, Tomás Luiz Vitória, Orlando de Lassos, Gregório Alegre e outros. O Bach está acima deles. Por quê? Apesar do Bach ter sido luterano, ele nunca deixou de ser sincero nas suas composições. No sentido, digamos assim, ele sempre sinceramente buscou honrar a Deus com as suas músicas. Ele mesmo dizia que a música não deveria ter outro fim senão glorificar a Deus, né? Ele sempre colocava inscrição SDG, né? É o Sol de Deu Glória, né? Que entrou, infelizmente acabou entrando, né, nas 5 solas, né, dos protestantes. O Bach, ele, digamos assim, ele era até um pouco teólogo, mas um teólogo luterano. De qualquer maneira, aqui eu estou discutindo ele enquanto músico. Apesar de que Bach, ao contrário de muitos outros, ele não era alguém escandaloso, tá? Ele era realmente
um homem que, dentro, tá, das limitações impostas pela heresia, ele buscou ser virtuoso. Ele não se envolveu em nenhum escândalo, nem nada disso. Não há, digamos assim, coisas repreensíveis na sua vida. Ademais, Bach, enquanto músico, tá, ele era extremamente rigoroso com os contrapontos, tá? Ele gostava de fazer peças complexas, mas ele sabia usar a simplicidade quando necessário. E ele dominava praticamente todos os, digamos assim, toda a área musical ele dominava. Ele sabia compor peças para órgão, peças para cravos, ele sabia compor concertos, tá? E compôs aquelas suas duas paixões, segundo São João e segundo São Mateus. Ele compôs até missa, tá? A sua missa em si menor, inclusive, é uma das músicas que ele mesmo considerava como uma das suas grandes obras-primas, né? Inclusive, recomendo que ouço. Pois bem, e claro, ele era um dos maiores gênios na parte da música sacra, né? Não tem como você ouvir Paixão segundo São Mateus e não se emocionar ouvindo aquilo. Então, meus amigos, esse é o maior músico de todos os tempos, tá? E já percebeu que discute-se, né, quem foi o maior pintor, discute-se quem foi o maior escultor, discute-se quem foi o maior cineasta, o maior poeta, mas não há discussão quando o assunto é o maior músico, Johann Sebastian Bach. Então, meus amigos, é isso, tá? Ouço todos esses compositores. Não dê ouvidos para os tradicionalistas neuróticos que acham que você não pode ouvir Bach, que você não pode ouvir Beethoven, que vocês não podem ouvir mas não sei quem. Tem gente dizendo até que nem o barroco italiano pode ouvir. Imagine só você não poder ouvir Vivaldi. E que só devemos ouvir gregoriano e coisa que tal. Não é assim que coisas funcionam, tá? A música deve glorificar a Deus, mas também ter por finalidade recriar nossa alma. E vamos recriá-las com boa música. Considere me seguir nas sociais, ajudar o canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.